A nossa torcida gosta de dizer que nós somos escolhidos. Particularmente eu acho isso bem apropriado, porque para torcer pelo Botafogo tem que ser diferenciado mesmo, tem que amar este clube de uma maneira que nenhum outro torcedor é capaz. As coisas que só acontecem a ele têm um propósito, nada é por acaso, tudo é fruto de planejamento e ser botafoguense desafia a lógica e a razão. E se nós somos escolhidos, houve certa vez um que foi predestinado. A sua missão era trazer alegria genuína, fazer o povo sorrir e ser a estrela solitária num mundo repleto de maldade e ganância. Dito desta forma, automaticamente você associou ao maior homem que já existiu, mas eu me refiro às 4 linhas deste esporte que o mundo tanto ama. Se o futebol é mesmo só uma desculpa, e o Botafogo é o vetor de uma comunicação, não acha que deveria também aparecer alguém desprovido de malícia, com uma humildade desconcertante e feliz pelo simples fato de ter uma bola para se divertir? Ele já existiu. Seu nome era Manuel Francisco dos Santos e você o conheceu pelo apelido de Garrincha. Luiz Mendes, o comentarista da Palavra Fácil, certa vez explicou durante uma entrevista alguns detalhes que a mídia só não divulga porque não é conveniente que o povo saiba. Durante o período em que o Botafogo dominou tecnicamente o futebol, que foram nos anos 60 e 70, quando ele formou os maiores times do Rio de Janeiro, ele tinha Garrincha, por exemplo, e eles aqui no Rio, o Arco-Íris, os outros clubes todos fizeram uma espécie de pacto e elegeram Pelé como o grande jogador deles, tanto que o Pelé dizia que a cidade que mais gostava dele era o Rio. Por causa dos outros que não queriam que o Botafogo tivesse um jogador que fosse ídolo nacional. O próprio Santos achava que aqui no Rio era a casa do Pelé. A imprensa ajudou a fazer do Pelé o ídolo que ele é. Em São Paulo, claro. Pelé foi um jogador que apareceu. No campeonato de 1958 ele bateu o recorde de artilharia de campeonatos paulistas fazendo 58 gols em um ano. Há que se tirar o chapéu para um jogador que faz isso. Agora o Garrincha tinha uma outra finalidade, ele começou como artilheiro, marcou 300 e poucos gols com a camisa do Botafogo e mais alguns com a da seleção brasileira. O Garrincha passou a ser o fazedor de artilheiros. Ele vendeu jogadores para o exterior. Aquele Mazzola que depois passou a se chamar Altafini na Itália foi vendido para o Milan graças a Garrincha. O Garrincha chegava na linha de fundo e colocava a bola pro cara fazer o gol, e os caras da Itália só queriam quem fizesse o gol. Assim foi com o Dino Sani, que foi do Botafogo e foi vendido para a Itália, Vinícius, Bruno que foram vendidos também para a Itália. Todos os jogadores que o Garrincha projetou dando bolas para eles fazerem os gols. Então eu acho que se o Pelé tem 1.281 gols, o Garrincha deve ter pelo menos, além dos 300 e tantos que ele mesmo fez, ele deve ter dado mais de 1.281 gols para os outros fazerem. E eu considero que se o Garrincha não foi melhor do que o Pelé, também não foi inferior. Só que o Pelé teve mais mídia. Juntaram-se os cariocas que não gostavam do Botafogo ou que torciam contra o Botafogo com os paulistas para fazer do Pelé o maior ídolo nacional. Isso explica muito, não é? Bem, eu não posso dissociar todo este universo de predestinação sem citar a civilização maia, porque este é nosso verdadeiro berço. E para finalizar este vídeo, trago a você o Tzolk'in, ou os 13 tons galácticos. O Tzolk'in é o conhecimento do calendário maia e faz parte de um sistema matemático, numerológico, geométrico, astrológico, psicológico e poético. As 13 articulações do corpo. Sendo um instrumento extremamente harmonioso, o calendário de 13 luas e seus ciclos numéricos representam a perfeição divina. Os maias acreditavam que certos números são sagrados e carregam energias dentro de si. O número 13 era um deles, e não é à toa que ele é o protagonista de muitos ciclos e muitas combinações matemáticas envolvidas nos sistemas do calendário. Assim como os 13 tons galácticos dão movimento e forma aos selos, possuímos em nosso corpo 13 articulações principais que dão movimento ao nosso corpo físico. 13 tons e 13 articulações do corpo. As qualidades representadas por cada um dos 13 tons são independentes e complementares. Cada tom tem a sua função, portanto nenhum pode ser excluído, senão o circuito é rompido e a energia não regenera, não completa seu ciclo. Os tons expressam níveis de interação, absorvem as energias vindas dos selos e manifestam elas de 13 maneiras diferentes, dependendo do seu poder, ação e essência. Representam também o desenvolvimento de um processo humano dividido em 13 níveis.
para representar os tons, utilizasse o sistema de numeração maia, em pontos e barras, onde cada ponto equivale a uma unidade e cada barra equivale a 5 unidades. Coloca-se sempre as barras abaixo dos pontos, como se fossem níveis. Note que dentro desta representação, não pode ser coincidência, a deformidade no joelho de Garrincha era justamente o de número 12. Por isso ele ficou conhecido como o anjo das pernas tortas. Garrincha foi predestinado, injustiçado, aclamado e condenado. Foi feliz do seu jeito e não suportou a vida como ela realmente é. Garrincha foi a nossa estrela solitária em forma de gente.